Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, damos graças a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cris Tavares, é de Tiradentes, em São Paulo, pedindo orações pelos filhos Loredane e Fábio Tavares, para que eles voltem para o Senhor. Regina, de Manaus, Amazonas, pedindo oração pela família, especialmente pelo neto Gabriel. Um alô especial para Daniel Júnior, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Também um alô especial para Selma Alves, que está parabenizando a neta Lara Sofia, está completando mais um ano de vida e que ela continue servindo ao Senhor. Rosana Oziel é de Indiara, Goiás, pedindo orações pela família. Tarcísio Guimarães e Emanuele Faye são de Warabelry, em Canérica, Estados Unidos, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um que está acompanhando os estudos, que tenhamos a mente aberta para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoe todos os que estudam conosco e que tenham suas necessidades, seus problemas, tenham suas angústias, lutas, dores, aflições, de vitórias, Pai. Abençoe a Cris Tavares e os filhos Loredane e Fábio Tavares para que voltem para o Senhor. Também pedimos uma bênção especial para o Gabriel, que é neto da Regina, lá de Manaus. Abençoe também o Daniel Júnior e família de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. A Selma Alves também, ela pede uma bênção especial para a sua neta Lara Sofia, está aniversariando hoje, e que ela continue servindo a Ti, Pai. Abençoe Rosana Oziel, que Tu estejas com eles lá em Indiara, Goiás, e também o Tarcísio Guimarães e família, e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Que Tu abençoes e dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo desta semana, esse final do livro de Marcos, capítulos 14, 15, 16, é emocionante, mexe com cada um de nós, com os nossos sentimentos, o sofrimento que Jesus passou, a humilhação, por causa do amor que Ele tem por cada ser humano. Jesus fez tudo isso por amor, para nos salvar. Jesus não fez isso para ser um mártir, para ser um líder lembrado pelos demais, não, Ele fez isso por amor, para nos salvar. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão e Eva que não comessem do fruto daquela árvore, porque se eles comessem eles morreriam, era a morte eterna da separação de Deus e do homem. Mas antes que Deus criasse o mundo, Ele já havia estabelecido o plano da redenção. Se o homem falhasse, se o ser humano pecasse, Jesus viria para morrer. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Já tinha tomado o propósito, a decisão que Jesus viria para dar a vida em lugar do ser humano. E assim aconteceu. Jesus, Ele veio, se tornou ser humano, nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus precisou se encarnar para poder morrer. Porque se Ele viesse como Deus, Ele não poderia morrer, porque Deus não morre. Então Ele se encarnou, se tornou ser humano, um homem, uma pessoa, passou por todo o processo de crescimento e também de estudo, de ensinamentos, e Ele passou por provações, humilhações, e Ele passou então pelo batismo que aconteceu no ano 27 da nossa era, exatamente cumprindo a profecia de Daniel no capítulo 9 e nos versos 24 a 27, que ali fala das 70 semanas, que na última semana o sacrifício seria tirado, que foi na metade da semana, mas que o príncipe, o Cordeiro de Deus, seria ungido e foi ungido no seu batismo no ano 27. Jesus tinha 30 anos. E no ano 31, 3 anos e meio depois que ele começou o seu ministério, então, Jesus, ele cumpre a profecia de que na metade daquela última semana, 3 anos e meio, Jesus iria morrer, o sacrifício seria tirado. E então não mais há necessidade de sacrifícios de animais para
apontar para o Cordeiro de Deus que viria, porque ele já veio. É tanto que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sem mão. Porque o véu fazia a separação entre o lugar santo e o santíssimo. No lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias para fazer expiação pelos pecados, para aspergir o sangue ali na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Agora, no lugar santíssimo, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote é que entrava para fazer expiação dos pecados que simbolicamente estavam acumulados ali. E nesse dia, o sumo sacerdote então entrava e fazia a purificação dos pecados, mas ninguém podia entrar nesse compartimento em nenhum outro dia do ano a não ser nesse dia da expiação, somente o sumo sacerdote. E quando Jesus morre, então, esse véu ele se rasga, demonstrando assim que agora havia acabado. Não havia mais a necessidade de expiação de animais, sangue de animais para expiar pecados, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia entregado a sua vida, morrido pelo ser humano. E aí todos que passavam ali já podiam olhar sem nenhum problema para dentro do lugar santíssimo, porque havia acabado. Todo aquele símbolo que apontava para Jesus havia se cumprido. Aqui nós vamos ler em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, nos versos 33 até o verso 41. Nós vamos ver aqui quando Jesus morreu, ele foi levado para uma sepultura. Marcos 15, 33 diz assim: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando por Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Eu li Marcos capítulo 15, versos 33 até o verso 41. Aqui está relatado o momento em que Jesus clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Jesus, eu já disse para vocês essa semana, ele se sentiu abandonado, desamparado como ser humano. É o que eu tenho dito para vocês. Jesus, como ser humano, ele sofreu como nós sofremos. E Jesus, ele se sentiu sozinho, abandonado pelo Pai, por Deus. Mas Deus, o Pai, não podia fazer nada neste momento, porque era o nosso futuro que estava ali em jogo, o futuro espiritual. Se Jesus desce da cruz, se Jesus desiste de morrer, nós estaríamos para sempre perdidos. A nossa única garantia de salvação estava ali, na decisão de Jesus. E aí as pessoas zombando, né? Olha, ele está chamando por Elias. Jesus aqui usou essas palavras em aramaico. Jesus falava o aramaico, Jesus falava o hebraico e grego também. E então ele clama, Eloi, Eloi. E aí eles zombam. Está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem aqui para ajudá-lo. Irmãos, quantas vezes também, quem sabe, nós temos feito piadinhas, né? Zombado de palavras que nós lemos na Bíblia e caçoando de Deus. Isso é tremendo, irmãos, isso é perigoso. Nós temos que ter muito cuidado. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E sabemos que muitas das vezes castigos que vêm, fatos que acontecem na vida de pessoas e até mesmo de nações, é porque afrontam o Deus verdadeiro, é porque zombam de Deus. E de Deus não se zomba, porque depois vem a conta. Então nós temos, irmãos, que pedir perdão. Se por acaso nós temos zombado de alguma coisa da Bíblia, feito piadinhas, brincado, é hora de nós nos arrependermos, pedirmos perdão.
Eu sei que às vezes, sem querer, ou no meio de outras pessoas, a gente fala alguma coisa que está escrito na Bíblia em forma de brincadeira, de piadinhas, mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Vamos nos arrepender se nós falamos alguma coisa a esse respeito e pedir perdão e que nós não venhamos mais a repetir esses erros que às vezes cometemos. Se nós formos fazer aqui um paralelo entre Marcos capítulo 1, versos 9 a 11, quando fala ali do batismo de Jesus, ele foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. E se nós compararmos aqui com Marcos capítulo 15, versos 34 a 39, nós vamos ver que existe uma relação grande. Por exemplo, Jesus, ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e agora aqui em Marcos capítulo 15, versos 34 a 39, Jesus passa por um batismo de sangue. É o batismo onde ele deu a sua vida para salvar o ser humano. E quando Tiago e João pediram para que se assentassem um ao lado de Jesus, o outro do outro lado, Jesus disse se eles estavam preparados para enfrentar o que Jesus iria enfrentar. Eles disseram sim, estamos. Mas vejam, se bem que os apóstolos, a maioria deles, morreu por causa do evangelho, foram mortos à espada, crucificados, mortos, decapitados. O único que não morreu assim foi o João, o evangelista, ele morreu de velhice. Agora, vemos aqui que João, ele também era uma figura de Elias. Por quê? Porque João pregava também o arrependimento, assim como Elias pregava. E Jesus aqui, segundo os zombadores, eles estavam chamando por Elias, mas não, estava clamando por Deus, Eloi, Eloi. E quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado a quem me comprazo. E agora, quando Jesus morre, passando por esse batismo de sangue, o véu lá do templo também se rasga. Lá, no batismo de João, que João fez no Rio Jordão, batizando Jesus, o Espírito Santo, que é o pneuma, desceu sobre Jesus, e agora aqui Jesus ele expira, ele entrega a sua vida. E lá no Jordão foi ouvida a voz de Deus: este é o meu filho amado. E agora aqui em Marcos capítulo 15, nos versos 39, diz que o centurião ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Vejam, irmãos, há um paralelo grande entre Marcos 1, de 9 a 11, e Marcos 15, de 34 a 39. Esses paralelos, eles indicam que assim como o batismo de Jesus representa o início do seu ministério, que foi profetizado em Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, e agora aqui na cruz ocorre a culminação, o objetivo pelo qual Jesus veio, morrer em resgate de muitos. Então, a Bíblia, irmãos, ela é fantástica, ela se explica a si mesma. Nós lemos uma parte aqui, outra parte ali, e nós vamos complementando e entendendo o que Deus quer nos falar através da sua palavra. Mas Jesus aqui, ele se sentiu abandonado por seu pai. Mas, como eu disse para vocês, Deus não podia fazer nada porque estava em risco a nossa vida futura, a nossa vida eterna. Louvemos a Deus, agradeçamos a Deus pelo sacrifício que Jesus fez. Nunca deixemos de agradecer a Deus por tão grande sacrifício e que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para que possamos contemplar a face daquele que tanto nos amou e que deu a sua vida por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.